O chupa-cabras é uma lenda famosa pelo mundo inteiro. Isso porque existem relatos de várias pessoas que afirmam de pé junto já terem visto a criatura com seus próprios olhos. Ele é descrito de diversas formas, uma mais assustadora que a outra. E é sobre ele que a gente vai conversar nesse vídeo. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo! Gente, hoje o vídeo está recheado porque tem meme, tem anos 90, tem lenda urbana e tudo isso aqui no nosso Brasilzão de meu Deus. Porque essa lenda não surgiu aqui, mas chegou aqui em grande estilo. Mas antes da gente começar a conversar sobre o chupa-cabras, já confere aqui embaixo se você está inscrito nesse canal, porque é muito importante que você esteja, e ative o sininho também, porque toda terça, quinta e sábado tem conteúdo neste canal. Aproveita e dá uma olhadinha no nosso programa de apoio que a gente tem aqui para Cibele na Terra do Medo, que é uma forma de você ajudar esse canal, caso você queira, caso você possa, e em troca você ganha umas recompensas bacanudas. Então dá uma olhadinha, porque vai que vocês gostam. Agora vamos para o caso de hoje. Os primeiros relatos de pessoas que avistaram o chupa-cabras aconteceu em 1995. Em plenos anos 90, gente, que eu adoro os anos 90 e odeio ao mesmo tempo, por causa dessa aleatoriedade mesmo dos anos 90, e foi lá que ele surgiu. As pessoas descreviam essa criatura como uma coisinha baixinha, olhos muito, muito grandes, espinho nas costas e que andava sobre duas pernas. Vou aproveitar aqui o momento para já indicar um vídeo deste canal, porque foi o vídeo de terça-feira passada, no terceiro Reddit do Medo, que uma das histórias vai que apareceu o chupa-cabra. Eu, sinceramente, acho que foi o chupa-cabra. Segundo esses relatos, o que essa criatura fazia? Ela ia lá só dar um passeio? Óbvio que não. Ela ia e matava os animaizinhos das fazendas ou os animaizinhos de estimação. O animalzinho de estimação tá aqui, já fiz até um carinho porque sou apegada. Aí essa criatura, o que ela faz? Ela dá 2 ou 3 furinhos no animal, provavelmente com os dentes, nunca saberemos, e suga todo o sangue do animal atacado. Inclusive, é daí que vem o nome chupa-cabra, porque ele chupa cabras. Bem direto, certeiro. Inclusive, gente, uma característica muito maravilhosa que já dá até o tom de como é essa lenda urbana é que quem batizou o chupa-cabra foi um comediante lá de Porto Rico, chamado Silvério Pérez. Ele tava lendo ali as características, como que é esse bicho? Chupa-cabra. Isso aí. Vamos deixar assim. E foi esse nome que ficou até hoje, tanto que você provavelmente conhece como chupa-cabra. Aí tem um cara que ele é muito importante pra essa história, pra origem do chupa-cabra, que ele se chama Benjamin Hartford, que ele estudou o chupa-cabra, gente, durante 5 anos. E foi ali durante essa pesquisa que ele estava empenhado, porque eu chamo de empenho, viu? Ficar estudando 5 anos chupa-cabra. Inclusive, achei uma pesquisa interessante. Ele acabou encontrando uma das primeiras pessoas que fez o caso estourar, bombar, que foi uma das primeiras pessoas que deram relato de ter visto mesmo o chupa-cabra. E essa pessoa era Madeline Tolentino, que morava em Porto Rico. Ela falou ter visto essa criatura, o chupa-cabra, da janela da casa dela, atacando os animais. E eu acho muito bom que ela deu uma referência que ela falou o seguinte: ele se parecia muito com Alien. Aí eu acho bom porque ela fala de uma forma que, como se a gente visse Alien toda segunda-feira, né? Porque se parece com Alien. Como que é um Alien? Como é que ela sabe? Como é que ela sabe? Hein, Madeline? Você tá encontrando com Alien? Tá metida com Alien? A partir daí, essa história começou a se espalhar e, convenhamos, que é uma história muito fácil de espalhar mesmo, gente. Dá medo, né? Você imagina você sair no quintal da sua casa, ter um alien chupando a sua cabra. É uma cena que a gente não vê todo dia, né? Então as pessoas começaram a espalhar isso, esse assunto começou a rodar por aí. Principalmente quem tinha cabra. Principalmente quem tinha cabra. Com a história se espalhando, outras pessoas começaram a dar os seus relatos, os seus testemunhos de que também encontraram com o chupa-cabra. Porque pensaram assim, olha, realmente foi essa situação que aconteceu comigo. Entrou um bicho na minha fazenda e chupou minhas cabras. E, gente, tô falando que na zoeira chupou minhas cabras, só cabra. Não era só cabra, claro que não era só cabra. Era boi, era cachorro, era bicho de estimação, qualquer bicho. Ele não tinha preconceitos. Aí essa história foi se espalhando ali. Foi pro sul dos Estados Unidos, foi pra América Latina. E, gente, até que chegou no nosso Brasilzão de meu Deus. E digo mais, chegou em grande estilo. Araçoiaba da Serra era uma pacata e tranquila cidade do interior de São Paulo. Era, até que os moradores começaram a receber a visita de uma estranha criatura. Será que dessa vez é mesmo o famoso chupa-cabras?
Nos anos 90, a gente tinha ali os nossos queridos programas de auditório. E o Chupacabra, assim como o nosso querido ET Bilu, resolveu dar as caras aqui no Brasil em um programa de televisão, em rede nacional. Inclusive, gente, se você gosta de anos 90, se você gosta de saber coisas que aconteceram nesse período, que foi um surto coletivo, né? Vamos combinar. No meu outro podcast, que é o Berro Podcast, a gente falou sobre os closes errados da TV brasileira nos anos 90. Então, gente, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês ouvirem, ou então vocês procuram na sua plataforma de áudio favorita, Berro Podcast, porque o último episódio que a gente lançou é sobre a TV dos anos 90. E, gente, teve cada coisa que vocês não vão acreditar. Daí, em 1997, gente, Gugu Liberato nos proporcionou um momento maravilhoso na TV brasileira que teve uma reportagem sobre o chupa-cabras no Domingo Legal. Mas, minha gente, nós estamos hoje abordando o assunto do chupa-cabras. Assunto de muito interesse. E essa foi só uma das loucuras que aconteceu nos anos 90, tá, gente? Isso era normal, isso era uma terça-feira nos anos 90. E depois que o caso do chupacabra chegou, né, na TV Zona Brasileira, as pessoas começaram a fazer aquele mesmo caminho que estavam fazendo antes. Ah, realmente, olha, isso aconteceu comigo também. Meus animais foram atacados. Realmente, chupacabra está aqui. Só que tudo começou a ficar muito mais forte e começou a se espalhar muito mais fácil com a popularização da internet. Porque a gente sabe que essa terra aqui, a internet, a gente gosta de um assunto sombrio, tanto que vocês estão aqui, né, assistindo esse vídeo. Mas as pessoas começaram a se interessar por casos de ETs, uma teoria da conspiração ou outra. Então, as pessoas começaram a falar mais sobre o chupacabra. Ele até ficou conhecido como monstro da internet, sendo que ele surgiu antes da internet ficar realmente popularizada aqui no Brasil, por exemplo. Até que no começo ali dos anos 2000, a versão do chupacabras foi atualizada. Sim, se antes ele andava sobre duas pernas, agora ele era um animal quadrúpede. Eu nem acredito que eu falei essa palavra de primeira. As pessoas começaram a relatar que, na verdade, o que aparecia para chupar as cabras delas era um bicho de 4 patas, sem pelos no corpo, com a pele meio queimada, uma coisa meio estranha, e que não era muito bonita de se ver. Mas até então, fica naquela onda do relato, né? A gente não tem como bater muito martelo de como essa criatura era, porque a gente nunca viu uma, entendeu? Nunca foi estudada. Até que um belo dia conseguiram capturar o corpo de um chupacabra. É esse o nosso momento. Como assim? Não foi só um não, tá? Foi um monte. Uma rave de Era uma rave. Nossa, o chupacabra tava ali, não sei o que. Deve ter acontecido alguma coisa não muito legal e encontraram o corpo de um dele. Aí o Benjamin, gente, que é aquele pesquisador que tava ali estudando o caso do chupacabra, como ele surgiu, ele ficou completamente alvoroçado. O rabinho dele começou a balançar. Eu também ficaria super alvoroçada se eu estivesse estudando sobre uma parada completamente abstrata e de repente acha um corpo dessa parada. Porque a intenção dele era muito, tipo, pegar o DNA dessa coisa e mandar pra análise pra ver o que era, do que se tratava. E assim, pra ser muito sincera, o Benjamin, ele não tava acreditando que era uma parada sobrenatural, que era um alien. Só que ele tava acreditando que poderia ser uma nova espécie de animal, entendeu? Uma espécie que ninguém conhecia ainda. Então vai que, de quebra, já descobre um novo marco na ciência, olha que coisa boa. Mas não era só um corpo, né, gente? Eram uma dúzia de corpos de chupacabras. Esses corpos foram encontrados em alguns estados dos Estados Unidos e todos tinham essa mesma aparência. Eram magros, sem pelos e pareciam ter a pele queimada. Só que, surpreendendo um total de 0 pessoas e deixando o Benjamin talvez bem triste, depois de alguns exames, descobriram que o tal chupacabra, os corpos, eram de bichos que a gente já conhece por aí. Eram coiotes, cachorros, guaxinins. E, gente, não me perguntem como, mas tinha até o corpo de um peixe no meio disso tudo aí. Mas, de fato, esses animais estavam com uma aparência muito estranha. Não é comum você ver um cachorro sem pelo, com pele queimada, completamente magro. É uma coisa completamente esquisita. Mas o que acontece é que esses bichos estavam com uma doença chamada sarna sarcóptica. E essa até que é uma doença relativamente comum, assim. Mas depois disso tudo, dessa explicação super pé no chão,
Você deve estar se perguntando, mas e os bichos que eram mortos na fazenda? A resposta acaba que é tão simples e tão pé no chão quanto a primeira resposta. Os bichos estavam sendo atacados por predadores naturais. Cachorro, coiote, estavam sendo atacados simplesmente. Não, mas o chupacabra mata diferente. O chupacabra, ele suga todo o sangue dos animais, das suas cabrinhas, dos seus boizinhos. Mas o Benjamin não ia deixar a gente dormir com essa dúvida também não, porque ele responde essa pergunta também. O que acontece é que provavelmente os donos desses animais chegaram à conclusão de que não tinha sangue nos corpos, tipo, eles pegaram uma faquinha, cortaram ali e não jorrou sangue. Só que o que acontece? Quando um animal morre, e falando até da gente mesmo, animal humano, o coração para de bater. Se o coração para de bater, para de ter circulação sanguínea. Se para de ter circulação sanguínea, o sangue não tem para onde escorrer, não tem sangue para escorrer. Então, provavelmente, a pessoa foi lá, cortou e não saiu sangue nenhum. Logo, ela chegou à conclusão: não tem sangue nesse bicho, mas tinha. Fora que os animais, quando morrem, eles ficam deitadinhos, igual a minha cachorrinha tá aqui agora, vocês não estão vendo, mas eles ficam na mesma posição. Nisso, como o sangue parou de circular, o sangue desce, vai para a parte de baixo do corpo e coagula, fica mais espesso e dá a impressão de que o bicho tá sem sangue, porque ele fica mais sequinho em cima. Mas é porque todo o sangue foi pro lado de baixo. Science, gente, é science. Daí acabava juntando o útil ao agradável, porque as pessoas já estavam ouvindo falar de um bicho que sugava o sangue dos animais, então as pessoas iam conferir, realmente elas viam que estava sem sangue. Só que na verdade não estava. Mas, gente, mesmo tendo essas respostas completamente realistas e pés no chão, o chupacabra virou essa lenda que a gente gosta de contar por aí, a gente gosta de conversar sobre. O Vitor tá me zoando, falando que as pessoas conversam sobre chupacabra. Eu converso, Vitor. Ai, gente, que isso? Mas, para dar um exemplo para vocês, que nem a gente trouxe aqui no canal o caso da loura do banheiro. E vou deixar o link aqui embaixo na descrição também, que é sempre bom. A loura do banheiro é um caso que a gente tem medo, claro, a gente tinha medo, principalmente adolescentes, né, que vai no banheiro e fala o nome, não sei o quê. Você fica com medo, mas você fica curioso, você fala sobre, todo mundo conhece. E o chupacabra entra nessa meiuca aí de lendas urbanas que a gente gosta de conversar, de falar e de ouvir relatos. Fora que teve um pequeno impulsionamento da mídia, não é mesmo? Com a reportagem do Domingo Legal. Porque, gente, querendo ou não tinha internet nessa época dentro da casa do brasileiro médio. Então, o programa de televisão era o programa de família. Então, todo mundo ficava sentado na frente de suas televisões, vendo o que ia acontecer. Aí, nesse meio tempo, a família brasileira já viu uma banheira do Gugu e, ao mesmo tempo, já viu um chupacabra. Diferente dos anos 90, hoje em dia a gente tem internet, né, pra gente confirmar o que é verdade e o que não é. Claro que tem pessoas que não fazem isso, mas a internet tá aí, o Google tá aí, mas sempre vão existir pessoas que estão aí espalhando a lenda urbana, como eu estou no momento, espalhando a lenda urbana pra vocês. Daí, beleza, eu tô falando isso tudo aqui, que a lenda espalhou, que espalhou porque é legal de conversar, mas como que surgiu? Foi na maldade? Foi alguém que, não, eu vou inventar uma lenda pra bombar e tudo mais e tudo pau. Foi uma pessoa criativa? Porque pensa, por que a primeira pessoa que encontrou os animais mortos na fazenda não pensou que fosse um predador natural? Porque é a coisa mais fácil de se pensar. E o Benjamin tem uma teoria pra gente também. Na época que o chupacabra surgiu, essa parada ufológica, ETs, aliens, OVNIs, tava super em alta. Estavam lançando vários filmes sobre. O pessoal tava muito animado mesmo com o tema. Inclusive, em 1995, foi lançado um filme que tinha temática ufológica, né? Falava de ETs, chamado A Experiência. Daí lembra aquela mulher que eu falei lá no início do vídeo, que foi uma das primeiras pessoas que deram os relatos sobre o chupacabra? Então, ela foi assistir esse filme, ela falou isso com o Benjamin, e esse filme teve uma parte dele gravada em Porto Rico, ele foi exibido lá e tava muito em alta. E eu fiquei zombando da mulher porque ela falou que parecia um alien, mas ela tinha referência de alien. Do filme, no caso, ela assistiu o filme. Então, provavelmente, ela já tinha ali uma ideia formada na cabeça dela. Então, quando ela viu que tinham animais mortos e que ela viu alguma coisa atacando os animais, porque ela falou que ela viu pela janela. Então, como isso estava fresco na cabeça dela, às vezes ela só ligou os pontos. Esse foi o chupacabra, né, que foi escorraçado nesse vídeo. Eu falei que era mentira, que não existia, não sei o quê.
Mas graças à internet, ele teve outra versão, foi atualizado mais uma vez, graças à internet e graças a fake news, ora. Eu não sei se vocês já ouviram falar no famoso chupacu de Goianinha. Ele mesmo, que no caso é um chupa-cabras, só que no caso ele chupa gente. Temido por muitos e desejado por muitos outros. Beijo matando Matheus a grito. Infelizmente, o nosso chupacu de Goianinha não é real. Ah, poxa vida, Sibeli, eu já tava com uma esperança. Mas não é, gente. A TV Maressol fez uma postagem no Twitter deles falando que foi encontrado o chupacu de Goianinha. Só que, infelizmente, a TV Maressol nem existe. É tipo um sensacionalista da vida que lança umas notícias falsas assim pra gente soltar uns haha. A internet foi a delírio, gente. Obrigada, TV Maressol, porque já foi dado serviço público aí pra gente, já temos o chupacu. Já é o mascote dessa internet, junto com o ET Bilu. Eu tenho um amor pelo ET Bilu, gente, que vocês não imaginam. Eu fiquei sabendo da existência do chupacabras quando eu era muito criancinha, através de um livro, gente, um livro chamado Folclore e Companhia, que tem várias histórias do folclore brasileiro explicando qual o surgimento e tudo mais, mas numa linguagem muito bacana. E desde então, eu quando eu era criança, morria de medo do chupacabra, mesmo não sendo uma cabra. E agora eu quero saber de vocês. Como que vocês ficaram sabendo do chupacabra? Qual é a sua história com o chupacabra ou com o chupacu, gente? Vamos ser sinceros aqui que tá liberado. Conta pra mim aqui nos comentários. Vamos tá conversando. E, gente, eu adoro trazer lenda urbana também, eu sei que vocês gostam. Então já deixa aqui também sua sugestão para a próxima lenda urbana que trarei aqui. Gente, trago pra vocês imagens exclusivas do chupacu de Goianinha. Esse chupacu de Goianinha. Se você gostou desse vídeo, já assiste esse aqui em que eu falei 6 lendas urbanas asiáticas. Ou então, assiste esse vídeo aqui que o YouTube está te recomendando. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até quinta. Tchau!